Record Entrevista de hoje já está de volta nesse programa super gostoso, né? O Record Entrevista. Agora a gente vai falar de educação e um jeito diferente de educar. Você vai saber todos esses detalhes com a Natúcia Cunto Tadei, que é proprietária da Escola Luz da Vida. Natúcia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mara. Primeiro eu quero saber, quantos anos tem a escola e por que esse nome tão lindo? Mara, a escola tem 3 anos e 6 meses, então abriu em janeiro de 2016 e se chama Luz da Vida por conta dos meus filhos. Eu entendo que quando a gente se torna mãe, alguma coisa, né, acontece de muito especial, como um portal que se abre, e eu entendo como a luz da vida, né? Então, quando eu pensei em abrir uma escola, esse nome veio assim como uma inspiração mesmo, então Luz da Vida vem daí. E antes dos filhos, você já trabalhava com educação? Conta pra gente a sua história na educação. Sim, o meu percurso na educação começa desde muito cedo. Eu tinha 12 anos e eu já me envolvia com atendimento assim, às crianças dentro de um lugar, né, de um centro espírita que eu frequentava. E eu era evangelizadora com 12 anos. E essa minha paixão pela educação só cresceu. Quando eu fui escolher minha faculdade, então eu já sabia que era pedagogia. E assim, eu comecei bem cedo, então me formei muito cedo, muito jovem, fiz estágios e aí em escolas de diversas maneiras. E aí quando eu me formei, eu já fui contratada para ser professora. Aí depois de alguns anos eu prestei um concurso e atuei como coordenadora pedagógica na rede municipal de ensino, onde eu fiquei 4 anos, até que nasceu meu segundo filho e aí muitas coisas mudaram e eu exonerei o cargo público para abrir a Luz da Vida. E você vê assim, um conceito diferente hoje de educar do que era no passado? Sim, Mara, existem pesquisas hoje, né? A pedagogia hoje é uma ciência também, embora muito se fala sobre ter um dom de ser professor, um dom para ensinar e como se isso fosse nato. Mas hoje a gente sabe que para se tornar um professor, uma professora, um educador, precisa ter muito estudo, né? E a gente se torna um profissional da educação. Então muitos avanços começam a surgir, porque antes ainda era uma questão de missão, né? Os professores eram missionários e hoje a gente entende que precisa ser profissional. E aí pesquisas começam a surgir e essa área começa então a modificar, assim. Então hoje o que a gente vivencia aqui na Luz da Vida tem muito a ver com as teorias na área da educação que foram surgindo. O nosso grande desafio é aliar teoria e prática, né? E isso motiva muito a gente. Então transpor tudo aquilo que a gente estuda e que é muito comum, que quando a gente está na faculdade a gente fala, mas a teoria não tem nada a ver com a prática. Essa fala é muito comum entre os professores. E aqui na Luz da Vida a gente vem vivenciando, né, a experiência de que sim, é possível transpor a teoria para a prática e dá tudo muito certo. E eu percebo que hoje tem um velho ditado que diz que a educação vem de berço, realmente de berço. Hoje você começa muito cedo a trazer as crianças para a escola, desde bebê. Vocês atendem bebês e até que idade aqui? Até as crianças de 6 anos, elas vão completar 6 anos ainda na educação infantil, então é toda a primeira etapa da educação básica, né, que a gente atende. Realmente hoje as crianças entram muito cedo na escola, né, diferente do que acontecia antes, mas isso acontece também por um fenômeno social, né, as famílias estão muito reduzidas, a gente precisa trabalhar, as mulheres então entram no mercado de trabalho, então para além de uma necessidade da família, também é um direito da criança, porque é na escola que a maioria delas vai se socializar. Porque nos espaços familiares isso já não acontece mais, nos quintais das avós, das tias, né, em casa com a própria mãe. Hoje são poucas as crianças que podem ficar em casa, né? A gente aqui tem a pedagogia do brincar como centro, né, das nossas ações e um respeito muito profundo à criança e à infância dela. Então, o que isso significa? Bom, que uma criança de 0 a 6 anos, na sua primeira infância, ela não é um aluno, não é estudante, né? Ela é uma criança e, como criança, ela precisa vivenciar a infância. O que uma criança faz na infância? Brinca. O que hoje acontece, infelizmente, é que as escolas, de maneira geral, antecipam os conteúdos do ensino fundamental para a educação infantil. Aprender a ler, a escrever, isso é um pouquinho depois, né? Deve ser depois. E quais os tipos de brincadeiras assim que vocês mais usam? As brincadeiras que mais fazem sentido para as crianças são as brincadeiras livres, né? O momento em que ela pode escolher do que brincar e a educadora, o educador deve o quê? Ampliar esse repertório de brincar. Ela mesma escolhe, olha que legal. Ela mesma. É claro que existem situações de brincar dirigido, em que a gente organiza os espaços e convida as crianças para brincar em determinado espaço. Por exemplo, a professora organiza uma casinha
e ali coloca ali situações como se estivessem imitando a da situação da vida diária da gente, né? Então, quer dizer, é um brincar que foi organizado pela professora, mas a maneira como essa brincadeira ocorre é livre. E o legal, gente, que ela disse espaço, né, Natúcia? Eu percebi que vocês prepararam cada cantinho da escola, né? Como foi essa escolha, assim? Sim, olha, você sabe que a parte mais difícil quando a gente decidiu abrir a Luz da Vida foi achar o espaço. Porque tem que ter bastante espaço para tinha eles, que né? ter. Eu já tinha o projeto pedagógico até escrito e eu buscava os espaços assim para alugar, né? A gente queria alugar um lugar para começar a escola e não encontrava, porque aqui em Rio Preto, né, os espaços são todos cimentados, não tem um gramado, não tem um espaço para você fazer um jardim. E aí chegamos ao ponto de dizer não vai dar para abrir a escola, porque eu não abriria a mão do projeto pedagógico. Porque tem que ter tudo certinho, Tinha que né? ter. Aí quando eu entrei nesse lugar e vi esse quintal muito grande, né, um espaço interno relativamente pequeno proporcionalmente ao quintal, eu falei, é aqui, né, que vai ter espaço para as crianças poderem se movimentar livremente. E as salas que nós temos organizadas, elas atuam mesmo ali como um espaço de referência, como um espaço educativo e não como uma sala de aula. Bom, algo muito importante também é a participação da família. E, Natúcia, como você consegue isso? Fazer com que os pais participem dessa educação e desse jeito diferente de ensinar? Mara, aqui a gente diz que as famílias são matriculadas junto com as crianças, né? Então a gente coloca ali nos documentos de matrícula, eu solicito matricular minha família na Luz da Vida. Que legal, olha. E a gente tem isso mesmo como um valor muito importante, fundamental do nosso projeto pedagógico, que é a parceria com a família. Isso se dá de diversas maneiras. Quando a família pode entrar dentro da escola para deixar a sua criança, porque é muito comum que os pais tenham que deixar do portão para fora. Aqui eles entram para deixar, para buscar. Então, quando o pai tem trânsito livre, o pai, a mãe, a avó, avô, né, tios que vêm buscar, às vezes tem esse trânsito na escola, eles são parte mesmo, né? A gente não tem nada a esconder. Então eles transitam por aqui, além disso são participados constantemente dos projetos pedagógicos, né, que a gente desenvolve com as crianças, eles são envolvidos e realmente a gente considera muito importante, sabe? Outra coisa que eu gostaria de saber de você, como uma profissional da educação, você acha que os conceitos do mundo hoje perderam-se muitas coisas e através desse novo jeito de educar pode-se resgatar muita coisa? Com certeza, Mara. O que hoje as pesquisas na área da educação indicam é que a gente pode resgatar a própria humanidade, né, da própria criança e da própria família. A gente realmente passa por movimentos que nos descaracterizam como humanos, né? E respeitar a infância é retornar a esse espaço de humanidade. E isso acontece paralelamente. Enquanto está acontecendo com a criança, também pode acontecer com os pais, com as famílias, né? E isso realmente é muito importante, a gente ter consciência do valor dessa educação para o desenvolvimento da criança e da família como um todo. Bom, durante 6 anos que vocês acompanham essas crianças, os pais podem ter a certeza que eles estarão preparados para a próxima parte do ensino. Sim, com certeza, porque o que as crianças vivenciam nessa primeira etapa, e o que o brincar proporciona, cria todas as condições para que a criança, por exemplo, se torne uma boa leitora e uma boa produtora de textos no futuro. Né? E não é ensinando letras, alfabeto, né, de forma sistematizada na educação infantil que essas crianças vão se tornar boas leitoras e escritoras. É sim dando conhecimento da cultura escrita. As crianças aqui têm acesso aos livros desde muito cedo. E faz parte da rotina diária que a professora leia para eles, que a professora cante e converse e tenha as interações e as brincadeiras que acontecem como estruturação e constituição dessa pessoa para numa próxima etapa, quando sim é a etapa de sistematizar o ensino, ela aprenda e se desenvolva plenamente. Natúcia, para as pessoas que nos assistem agora, os pais, os avós, os tios, que queiram conhecer esse ensino, o espaço, bater um papo com você, saber um pouquinho mais desse ensino diferente, desse novo conceito que você traz a Rio Preto, qual o endereço, o telefone, o site? Mara, eu tenho muito prazer em receber as pessoas que têm interesse em conhecer a Luz da Vida. Então é só agendar uma visita pelo telefone 3305-5244 ou então, né, pelo site. Nós temos um site que é www.escololuzdavida.com.br e a nossa rede social também é muito boa, muito bacana, porque a gente informa bastante sobre a nossa pedagogia. Então Instagram, Facebook, e a gente fica aqui no Alto Rio Preto, na rua Fritz Jacobs, número 3250.
Bom, que papo gostoso, né, gente? É muito bom saber, ensinar, conhecer e levar esse conhecimento para a vida toda. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns por resgatar esse trabalho tão bonito da educação e dos conceitos, né, que a criança leva para a vida toda até os 6 anos de idade. Sim, Mara, muito obrigada, viu, pela oportunidade de partilhar, né, essa pedagogia que é tão encantadora. Eu sou uma grande apaixonada e eu tenho a intenção de que mais pessoas conheçam mesmo, né, e partilhem desses conceitos pedagógicos. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, viu?